Me ensina depois que eu faço. Bom, vamos lá. Asma e DPOC, gente. Asma e DPOC, com certeza, a gente podia dizer talvez assim, né, o paciente que sibila, né? Quem chega sibilando na emergência. A principal causa de sibilância na emergência, de fato, em adultos, é a asma e DPOC. E eu trouxe aqui para vocês as diretrizes mais atualizadas, seja do GINA, seja do GOLD, que é a diretriz americana de asma e de DPOC, né? Para a gente discutir isso aqui, como abordar e criar lá o nosso fluxograma no final. Vou criar um fluxograma universal para os dois aqui daí, tá? Para a asma e para o DPOC. Então vamos lá. Primeiro paciente. Vocês estão lá no serviço de emergência, tem um paciente de 28 anos, homem. Ele chega com uma dispneia intensa, ele chega muito dispneico. Ele é portador de asma, mas não está fazendo tratamento não. Tinha prescrito para ele, mas ele não está usando. No exame físico, ele está com esforço respiratório, tiragem intercostal, sibilância difusa, frequência respiratória de 35, saturação de 88, pressão arterial de 90 por 50. Está confuso e está com cianose. Meu Deus do céu, né? Isso aqui chegou grave. O que a gente faria? Primeiro caso. Segundo caso, paciente de 68 anos, masculino, chega no serviço de emergência também com dispneia. Só que esse aqui já é tabagista, ele fumou a vida toda, tem DPOC. A dispneia piorou nos últimos dias e ele também começou a apresentar um catarro mais amarelado. Tá? No exame ele está com sibilância difusa e com uma saturação de 98. E o nosso terceiro paciente é uma paciente de 35 anos, do sexo feminino, que chega no serviço de emergência com tosse e dispneia. No exame físico, ela apresenta uma sibilância difusa, com frequência respiratória de 18 e saturação de 96. O que a gente faria em cada um desses casos? Novamente, eu vou colocar os casos aqui no chat e a gente vai dividir daí para cada um de vocês. Então, deixa só eu parar de compartilhar aqui para eu poder colocar os casos aqui para vocês. Então, vamos lá. Caso 1. Caso 2. E caso 3. Vamos dividir os grupos, então, e vamos até às 13h27 aqui, nossos 15 minutos de discussão. Quem for chegando, eu vou jogando nos grupos.
Tami, Nayana, como a gente já está quase acabando o período aqui, só tem mais 3 minutos, eu nem vou colocar vocês em grupos, tá bom? Vamos lá então, né? Vamos lá, encerrando os grupos. Bom, gente, encerramos os grupos então. Vamos só esperar o pessoal que está reconectando ainda nessa fase aqui e a gente vai iniciar então o nosso debate. Perfeito. Vamos lá. Não, não, a tela não aparece mais, Diogo, depois que. Ah, você estava compartilhando a tua tela com o teu grupo? Não, ela para de compartilhar. Bom, vamos lá então. A gente teve 3 casos diferentes aqui, né? Caso 1, caso 2 e o caso 3. No caso 1, o que vocês fariam? Eu acho que isso é o conceito mais importante aqui. Gostei de ver que vocês já estão mandando. Intubação. Não tem papo, né, gente? Primeira coisa, intubação.
Se o paciente tem sinais de esforço respiratório, se ele está ficando cianótico, se ele é um paciente com broncoespasmo e muito grave, é intubação. Giovana, nesse caso não, tá? Porque ele já tem confusão mental, cianose, retenção de CO2. O Pedro já colocou ali. E veja, eu vou colocar mais para frente, provavelmente uma crise de asma, né? A VNI, ela traz benefício no DPOC, mas na asma não tem benefício você fazer a ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva tem um benefício claro na literatura, nas congestões pulmonares e também no, no DPOC, tá? O Pedro colocou aqui, o paciente pontua 3 pontos no Quicksolva. Então vamos ter que pensar o seguinte, Pedro, você acha que tem uma infecção associada? Essa é a primeira pergunta que você tem que ter. O Quicksolva, a gente vai discutir ele no módulo de sepse, ele é o módulo de triagem para sepse, tá? Então você tem que ter uma suspeita de infecção, entendeu? Se você acha que pode ser infecção, começa e depois tira, tá? Mas assim, por exemplo, imagina o paciente chegou com vítima de politrauma, que o Gleicon vai falar com vocês. Chegou lá num politrauma e ele está com confuso, taquipneico e está hipotenso. Faz antibiótico? Não. Então, assim, tem que ser num contexto de suspeita de sepse, tá? Se você suspeita que tem uma infecção junto, beleza, inicia, melhor pecar por excesso e depois tirar, tá bom? Então, isso que eu falei, é preferível você iniciar e depois tirar do que você não iniciar, mas a rigor, se for só asma, não precisaria, tá bom? Então vamos lá, IOT. O que mais que vocês fariam para abrir os brônquios desse paciente, para o broncoespasmo dele? A gente colocaria entubaria, colocaria em ventilação mecânica, uma ventilação mecânica ajustada, e o pessoal colocou aqui terbutalina, tá bom? Corticoide, o que mais? Sulfato de magnésio, Lidiane, muito bom. Você lembra onde que dá o benefício do antistamínico que a gente viu ontem, Giovana? É mais em reação de pele, né? Para broncoespasmo não vai tão bem, né? Ah, o antimuscarínico colocaram aqui. Adrena, Matheus, adrena para caso refratário vale a pena sim, tá? Antimuscarínico. Beleza. Vamos bem aqui. Para o caso 2. Thaís, boa pergunta tua. Salbutamol. Calma, antes só respondendo a Thaís. Salbutamol via tubo. Depende, Thaís. No teu serviço, você tem o dispositivo para fazer puff no tubo? Se você tiver, dá para fazer sim, tá? Só que precisa de um dispositivo especial, do TrackCare, que boa parte das vezes não tem, né, Diogo? Ele tem que ser o TrackCare especial. Não é qualquer TrackCare também, tá? Tem que ser o com encaixe. Se tiver, dá para fazer. Sim, ele funciona. Bom, ele é um dispositivo que ele vai ali que você vai fazer o salbutamol ali. Quando eu trabalhava em UPA, né, gente? Eu trabalhei na UPA do Boa Vista até 2013. Naquela época não tinha TrackCare, não tinha nada. O que, que a gente fazia? A gente abria o tubo, dava uns puff ali dentro e fechava, tá? Era assim que a gente fazia. É isso aí que o Jefferson falou. Fazia uns puff no tubo, dava umas zambuzadas para ele descer e ia, mas não é o ideal, tá? Ah, depois do Covid, que o pessoal colocou, claro, faz sentido para não ter que ficar abrindo, né? Para aspirar. Uhum. E o. Não sei se é o certo. Como é que você faz, Thaís? Você abre lá e joga para dentro? Uhum. Beleza, talvez dê. Uhum. Aí você não usa a bombinha inteira, você usa só a parte de dentro dela, assim, aquele. Ah, eu tô com uma aqui, ó. Ó, olha aqui, vocês estão vendo minha câmera ali? Ó, você tira isso aqui, tá? Não, peraí. Ó, agora estão me vendo?
Tá aqui a bombinha, tá vendo? Ainda não? Cliquem em mim aqui embaixo, então. Isso. Ó, aqui tá a bombinha. Se você for fazendo tubo, o que você faz? Você tira isso aqui daqui, pega aqui, ó, e encaixa isso aqui no track care, tá? Eu vou fechar e vou abrir a câmera, tá? Estão me vendo agora? Gente que não estava me vendo? Agora sim, então tá. Então, isso aqui é dele, tá? É que ele é asmático e eu tenho que fazer o puff nele, com o espaçador felino. Aqui, então você tira, ó, beleza? E essa parte aqui que você encaixa no track care, essa pontinha aqui, ó. Aí você vai lá e faz lá dentro, tá? Entenderam? Então, vem aqui, tira e usa isso aqui no track care para nebulizar o paciente, se você quiser. Vamos voltar para o quadro, então. Bom, no caso 2, o que vocês fariam, então? Isso, no caso 2, a gente pode considerar VNI. Só colocar aqui Venturi. O Diogo colocou aqui antibiótico. A gente já vai discutir qual antibiótico, tá? Fala, Camila, pode tirar sua dúvida. Você faz a mesma coisa que você faria no espaçador, tá? O mesmo esquema lá, de 4 a 8 jatos. Mais alguma coisa aí, gente? Corticoide, vocês fariam no caso 2? Isso, corticoide, né? Então vai discutir qual antibiótico fazer. E no caso 3, no caso 3, caso 3 só beta 2 e corticoide, né? Uhum. Perfeito, é um caso bem levezinho, né? Bom, vamos então para a minha apresentação aqui, daí a gente volta para fazer o nosso protocolo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aparecendo para todo mundo? Confirmam para mim? Beleza. Então, aqui tá alguns casos. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, DPOC. A gente vai ter que avaliar a gravidade do DPOC. Eu gosto de sistematizar para vocês dessa forma aqui. O DPOC leve é aqueles que só sibila, sabe? Às vezes a gente vê o paciente de DPOC, principalmente quando muda a temperatura, entra o inverno, ele começa a fazer uma sibilância, mas ele não precisa de antibiótico nem nada. Só o corticoide e o beta-2 vão resolver para ele. Se ele precisar de antibiótico, já vai ser pelo menos moderada. E se for grave, é aquele paciente que hospitaliza. Tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver quem que a gente precisa internar com DPOC. Acho que essas sempre são as nossas dúvidas, né? Aqui está o que o Gold traz para a gente, que a gente precisa internar um paciente com DPOC exacerbado. O que seria? Paciente com sintomas graves, né, como dispneia ao esforço, ao repouso, desculpe, ritmo respiratório acelerado, né, taquipneia, confusão, falência respiratória, cianose, edema, sinais novos, né, que você já tentou tratar em casa e não conseguiu, com mais comorbidades associadas ou que não tem como ser tratado em casa, né. Aí o que ele coloca para a gente? Primeira coisa, a gente vai ver a gravidade desse paciente. Como o DPOC, muitas vezes, ele exacerba com infecção associado, no DPOC é recomendado a solicitação de raio de tórax, o que na asma não é, tá bom?
Você vai colocar o oxigênio suplementar no paciente, tá? Se possível, colete aí uma gasometria, beleza? E a gente começa com os broncodilatadores em dose de curtação em doses que vão subindo. No DPOC, como o paciente é mais hipersecretivo, você pode considerar também logo de início associar o anticolinérgico, né, para esse paciente. Tá? E para casa, os de longa ação. O corticoide, ele pode ser feito. A escolha se dá por corticoide via oral, se ele puder engolir, tá bom? E a ventilação não invasiva, a VNI, ela traz benefícios sim para o paciente, ela previne intubação e reduz tempo de hospitalização. Perfeito? Quando que eu preciso entubar o paciente, então? Quando que eu preciso entubar? O DPOC que não respondeu à ventilação não invasiva, tá? O paciente, obviamente, o paciente que teve uma parada respiratória, tipo, isso aqui é bem óbvio, rebaixamento do nível de consciência, paciente com risco de broncoaspiração ou vômito, paciente que não tem mais mobilidade, capacidade de estar hipersecretivo e não consegue mais excretar o excesso de secreções, ou que precisam de droga vasoativa, então instáveis, né? Com arritmias graves, ou paciente que tem hipoxemia grave. Na verdade, esses são os critérios básicos de gravidade nosso para todo paciente com insuficiência respiratória, né? Se ele tiver um critério de gravidade, a gente tem que entrar para cá. Agora, o que é importante no DPOC? Primeira coisa, o oxigênio, a meta de saturação do paciente DPOC é entre 88 e 92, tá? Preferencialmente, você utiliza a ventilação não invasiva. Se ela não estiver disponível, o ideal seria você utilizar uma máscara de Venturi, como alguém que colocou aqui. Ou nos períodos que ele está fora, ele não vai ficar o tempo todo em ventilação não invasiva, né? Ele ficar na máscara de Venturi, esse paciente. Porque a Venturi consegue determinar certinho a saturação. Lembrando que se você der oxigênio demais para o paciente DPOC, como ele é um paciente retentor de CO2 e cronicamente hipoxêmico, quando você oxigena ele demais, o cérebro dele entende o seguinte: tem O2 sobrando, respire menos. E ele vai começar a reter mais CO2 e vai fazer uma carbonarcose. O beta-2 agonista, ele pode ser associado ou não aos antimuscarínicos, tá? Geralmente no DPOC a gente associa o salbutamol ou o fenoterol junto com um atrovente, por exemplo. Agora vamos falar do antibiótico. Qual antibiótico vocês fariam para o paciente aqui na realidade de vocês que está nesse momento com falência respiratória, que está com DPOC exacerbado? Azitro, ceftriaxona, cefiázitro, azitro, amoxi, cef, levo, tem várias opções aqui. Levo. Perfeito. Então, assim, gente, todos os antibióticos aqui que vocês estão colocando são possíveis, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente vai prescrever um antibiótico, a gente tem que se perguntar: quais bactérias eu quero cobrir? Sempre isso que a gente vai se perguntar: quais bactérias eu quero cobrir? Quais bactérias eu quero cobrir nesse caso? Perfeito, colocaram bem aqui: pneumococo, hemófilos e moraxella. São essas três que vocês precisam pensar. Então, eu preciso fazer um esquema antimicrobiano que eu cubra essas três, ok? Vamos lá. Todos os esquemas que vocês colocaram aqui, hoje, eles estão permitidos pela literatura. Aí vai muito da realidade local de vocês. Eu sei que tem gente de vários locais aqui fora de Curitiba também, tá bom? Eu não conheço a microbiota de todas as cidades que vocês trabalham, mas a microbiota curitibana eu conheço, tá? Inclusive, eu fiz uma live segunda passada com o Felipe Tuon a respeito da microbiota aqui de Curitiba. Ele fez uma análise do laboratório regional aqui de Curitiba, do laboratório das UPAs e das UBSs, e traçou o nosso perfil de resistência. O que eu evitaria do que está aqui? Eu evitaria o que o Diogo e a Janaína colocaram: azitro. O nosso pneumococo bateu 30% de resistência a azitro já, tá, aqui em Curitiba.
principalmente pelo uso excessivo para... Não, 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 é pré-Covid isso já, tá? Não é pós, não. Talvez aumente pós-Covid. A gente não tem dado pós-Covid ainda. A gente não tem os dados pós-Covid, tá? Vai bater mais com o Covid, com certeza. O pessoal usava muito para tratar faringoamidalite, ácitro, e o nosso estrépito está batendo 30% de resistência a ácitro aqui. Outras cidades podem ser mais sensíveis, tá? Então, por isso que eu falei, varia muito. Você pode dar, porque ele cobre o hemófilos e cobre também a moraxela, apesar de serem gram negativos. Mas nosso pneumococo já não está tão bom, tá? Camila, eu tenho que ver com o Felipe, tá? É que ele que faz o levantamento. Na verdade, ele fez uma live comigo para apresentar. Mas eu vou pedir os dados para ele de como é que tá, para ele mandar, tá bom? Ele faz esse levantamento periódico, mas eu vou passar. Outro dado assustador que ele trouxe para a gente, tá? É que E. coli, eu sei que não está aqui, 40% da E. coli curitibana está resistente a cipro, tá? Então, é uma outra coisa que está preocupando. Esse daí ele até vai publicar, esse dado. Mas a levo, ela ainda cobre bem, tá? A parte pulmonar aqui. Pneumococo, moraxella e hemófilos, levo cobre bem. Tá bom? Então, seria uma opção. E outra coisa que o pessoal colocou aqui foi a moxi. Só lembrar que a moxi, para cobrir o hemófilos e a moraxella, tem que pôr o clave junto, tá? Isso, a moxiclave. Então, seria uma boa opção você colocar a amoxicilina com clavulanato, tá bom? Então, assim, qualquer um desses que vocês fizeram tá bom. A única coisa que daria para a gente segurar um pouco seria talvez a Azitro aqui em Curitiba. Mas vale lembrar que a Azitro, a gente vai falar em pneumonia, você pode sim associar a Azitro. Opa, Camila, protocolinho de Curitiba. Você sempre tem na mão aí o protocolo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui o que eles colocaram. O que eles colocam de antibiótico? A levo ou amoxiclave, né? Provavelmente é por causa desse dado já, tá bom? Provavelmente é por causa desse dado, já que eles já deviam saber como é que tá aqui. Eu já chego na resposta da Clarito. Então, na pneumonia é outra história, tá? Porque lá a gente tem os atípicos e lá a Azitro cobre bem atípico, tá? O problema dela tá pro pneumococo. Então, assim, quando eu dou alta para esse paciente para casa, eu gosto de fazer a amoxiclave, tá? Quando interna, a gente acaba fazendo ceftriaxona. Então, são os dois protocolos que vocês colocaram aqui, acho que está bem tranquilo. Levo seria uma opção aceitável também, tá? Apesar dos efeitos colaterais de quinolona, que a gente sabe que são maiores. Então, perfeito, o pessoal está sabendo bem aqui essa ideia aqui para a gente. Tem alguém aqui de fora de Curitiba que queira compartilhar aí como é que está a microbiota local aí de vocês? Bom, acho que não, mas eu sei que tem gente fora de Curitiba. Você é de Natal, Jéssica? Como é que tá aí? Vocês têm dados da resistência microbiana? Talvez seja até um fenômeno nacional, né? A gente usou muito Azitro porque ela era muito fácil, né? Muito fácil de passar. Principalmente para amidalite, que era menos tempo e dose única, né? A gente usou muito. E cólico cipro também. Uhum, mesma coisa, então. Bem parecido com aqui. Bom, o corticoide daí a gente faz por via oral, de preferência por 5 a 7 dias. Tá bom? Fosfomicina tá bem sensível, tá, Pedro? Mas depois a gente chega nas infecções urinárias. Não, para fosfomicina tá normal. Já na asma, a gente tem uma diferença aqui do DPOC, tá? Na asma, a nossa meta de oxigenação ela é maior. Tá bom? O beta-2 agonista ele pode ou não ser associado ao antimuscarínico. O corticoide pelo mesmo tempo. O antibiótico ele não é indicado de rotina, porque dificilmente a asma é exacerbada por uma infecção respiratória. Mas como eu falei, se você suspeita que tenha, e tem sinais do Quicksolve ali,
peca por excesso. E em casos selecionados, que são os mais graves, a gente faz sulfato de magnésio, tá? Só para ver a experiência de vocês já sulfataram alguém por broncoespasmo? Eu já também. O Eric não, a maior parte já, né? Funcionou bem, gente? Sim. É, para mim também. Geralmente funciona bem, bem legal mesmo. Só lembro de um caso que não funcionou com o sulfato, que estava sendo refratário a tudo. Beleza. Então aqui a gente tem o algoritmo do GINA, né, para a gente falar de asma. Então o que ele fala? Fala para você inicialmente fazer o controle aqui do paciente. Se esse paciente tiver confusão mental, esforço respiratório, rebaixamento de consciência, já considera levar ele para UTI, faz o beta 2, né? Faz o beta 2 e prepara ele para intubação. Beleza? Esse paciente vai ter que ser preparado já para uma potencial intubação. Depois a gente vai fazer o resto. Agora, não foi isso. A gente vai avaliar se ele é uma asma grave ou se ele é uma leve moderada. A leve moderada é aquele paciente que basicamente ele ainda fala, ele tem uma frequência cardíaca, ele tem uma saturação ainda boa, ele não está num estado mais deteriorado, né? Nesse caso, você pode fazer o beta 2 agonista, o salbutamol, com ou sem o ipatrópio, tá? Manter o O2 naquilo que eu tinha comentado e o corticoide oral. Se ele for grave, aí muda a história. Aí a gente faz o beta 2 e o ipatrópio, não é com ou sem ipatrópio, é com ipatrópio. Você faz o corticoide oral, se ele não puder engolir, faz EV, considera fazer o sulfato de magnésio. E uma opção que surgiu na última diretriz é o corticoide inalatório para esses pacientes também, em alta dose, para fazer uma ação local. Tá bom? Para fazer uma ação local. E no decorrer disso, você vai vendo se o paciente melhora ou não. Se ele melhorar, você vai dar alta para ele. O GINA não recomenda mais terbutalina, não, Eric. Mas às vezes é o que a gente tem para fazer, tá? Às vezes o paciente não consegue, a gente não tem espaçador adequado, ele não consegue nebulizar, a gente não tem como fazer no tubo, a gente acaba usando terbutalina. Ele não entra como primeira linha porque ele faz mais arritmia, tá? Por isso. Aí, se o paciente melhorar, a gente deixa o paciente fazendo fazendo puff lá de salbutamol de 4 em 4 horas por 2 dias e por 5 a 7 dias de antibiótico. Tá bom? Então vamos fazer o nosso algoritmo baseado nisso. Depois eu volto para cá. Deixa eu só limpar esse aqui. Já salvei esse. Funciona? Ele funciona sim, funciona para broncoespasmo. Não é que não funciona, tá? Ela funciona. Sim, por muito tempo a gente usou. Não, Bruna, o corticoide você não repete, tá? Se ele já tiver com corticoide oral, daí não. É aquela dose mesmo. Fazer doses mais altas de corticoide, elas não vão ajudar. Então vamos lá. Vamos fazer um algoritmo, gente, para o paciente que sibila. E daí a gente põe junto aqui asma e DPOC, tá bom? O que seria a primeira coisa que vocês fariam? O que vocês fariam primeiro? É isso, o diagnóstico, ele está sibilando, vamos ver a gravidade, né? A gente já vai ver se é DPOC ou asma. Vou deixar aqui para os dois, um algoritmo assim, ó. Primeira coisa, vamos ver a gravidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o que o Jefferson falou aqui. Vamos ver se esse paciente já não tem indicação de intubação. Então vamos ver se ele já não tem insuficiência respiratória, tá? Que seriam os casos em que a gente teria que intubar esse paciente precocemente, né? Então o que vocês colocariam aqui como sinais que a gente vai ter que talvez mandar ele direto para a UTI e intubar ele? Isso, acho que vocês concordam aqui.
Eu acho que todo mundo está na mesma linha. Então vamos aqui. Baixamento do nível de consciência. Nem tudo que sibila vai ser asma. Perfeito, especialmente na pediatria, né, Carlos? Geralmente é asma e DPOC, mas tá certo, tem corpo estranho, tem um monte de outras coisas. Cianose. Falência respiratória, né? Fadiga respiratória. Nesse caso, o que a gente faz? Prepara para intubação e intuba o paciente, né? Então, IOT mais medidas. Beleza. Agora, ele não está em insuficiência respiratória. O que vocês fariam? Isso. Vamos já sugerir uma dose aqui também? Quanto de salbutamol vocês querem fazer? Isso, acho que vamos ficar de 4 a 8 aqui, igual o pessoal quis, né? Vocês fariam o hipatrópio já aqui? Depende. A Jéssica falou não. Pois é, aqui depende se é leve ou não é, né? Depende se for leve, não precisa, senão, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. Vamos pôr um asterisco e fazer o hipratrópio. Quanto que vocês querem fazer? Depende se for gota ou jato, né? Geralmente é gotas, né? Mas pode ter lá o que é jato também. Não sei o que vocês têm, mas é isso que vocês colocaram. 4 a 8 jatos ou 20 ou 20 a 40 gotas. Pô, claro que estamos, Diogo. Paciente hipersecretivo em hospital, a gente usa pra caramba. Ah, tá. Ó, em Balsa Nova só tem gotas, Diogo. Colombo também. Tá? Então aqui, ó. Vamos fazer ele, mas vamos colocar uma observação aqui. Se refratário, se grave ou se DPOC. Pode ser? Não está proibido usar inalação, Bruna. Ah, na UPA está proibido? Aí eu já não sei. Política local? Tudo bem, isso veio do começo do Covid, pro risco de aerossolizar e sair disseminando, né? Uhum. Jéssica, fica bom assim para você? Aqui? Se a gente colocar desse jeito? Beleza. Na UPA tá por causa do aerossol, mas tem outro jeito de usar, tem por puff, tá? Pois é, isso que eu ia dizer, né, Carlos? No começo da pandemia, a gente não indicava VNI também, porque por causa do escape, né? Por causa do risco de aerossolização na sala. Mas se a gente usar as outras medidas, não teria problema. Tem salbutamol EV? Eu não sabia que tinha também. Mas é uma opção para caso refratário, tá? O que mais que a gente poderia colocar aqui? O corticoide, vocês colocariam aqui? Ah, vamos pôr. Qual corticoide vocês querem pôr? Aqui a escolha é Pred, tá? Vamos pôr prednisona. A dose é 1 miligrama por quilo, tá? Máximo 60 miligramas. Por 5 a 7 dias, né? Então, eu vi que o pessoal colocou ali, se não puder fazer prednisona VO, né? Se não puder fazer, a gente dá um jeito daí de fazer IV. Daí geralmente a gente faz metilpred, tá? Mas a escolha é VO.
Jéssica, até pode fazer hidro se você não tiver, mas a metilpred tem uma distribuição pulmonar melhor do que a hidro, tá? Quando você quer fazer para pulmão. Tanto que essa é a briga aí no Covid. Por que não fazem metilpred? Por que não fazem metilpred, fazem Dexa? É porque o estudo foi com Dexa, mas a gente já vai discutir lá. Bruna, a dose de metilpred, ela é 4 para 5 em relação à pred, tá? Vai dar 32 miligramas, a dose de 40. Mas você pode fazer a mesma dose que não tem problema. Tá? Pode fazer a mesma dose. Mas é uma relação de 5 miligramas de pred, 4 de metil, tá? Tem que fazer uma regrinha de 3 se você quiser converter. Mas na prática as pessoas acabam fazendo de uma vez só. Fazendo a mesma. Uhum. Beleza. Tá bom, a gente já está começando bem aqui. Agora vamos imaginar que esse paciente não respondeu. Não, Eric, é simplesmente para você. Que é igual eu tinha comentado na asma, na anaflaxia. Ela não tira agora do momento, ela vai fazer um pico em 30 minutos, 40. Então, a distribuição dela, seja VO ou EV, vai ser quase a mesma. Beleza. Isso é uma vantagem da Dexa, sim, Carlos. A Dexa e a betametasona não têm efeito mineralocorticoide, enquanto que a metil tem um pouquinho. Tá bom? Pro Covid é Dexa, não tem papo, tá? Apesar, mesmo com ela tendo um pouco menos de distribuição pulmonar do que a metil. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora aqui, ó. Se não melhorou. Faltou uma coisa aqui, né? Faltou um antibiótico no DPOC. E ainda vou colocar aqui, com alteração do escarro, né? E sugere infecciosa exacerbação. Se refratário, vamos pôr o raio-x alterado, perfeito. Boa, Diogo. Se refratário, a gente faz o quê? O que vocês acham de fazer aminofilina? Ninguém quer fazer aminofilina? Não, não, não. Não precisa fazer aminofilina, não. É brincadeira, gente. Aminofilina, você até pode usar, tá? Em situação extremamente refratária, mas ela é pior que o beta-agonista. Por isso que a gente tenta evitar. Vamos colocar o seguinte: se refratário, a gente vai começar a entrar em medidas desesperadas. A gente pode fazer sulfato de magnésio. 1 a 2 gramas, tá bom? Podemos tentar ter butalina, ok. Não está ali no GINA, mas dá para a gente fazer. Meio miligrama, né? O que mais que vocês acham que dá para a gente tentar aqui? É em 10 minutos. Vamos mantendo. Mantém os ciclos, né? Não é igual, Janaína. Não é igual, tá? A sulfatação aqui, ela é bem menor do que na eclâmpsia, tá? Ela é bem menor. Como é que você vai fazer aqui? Você vai fazer 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio em 10 minutos, tá? O esquema Zuspan da pré-eclâmpsia, ele faz 4 gramas, né, de ataque, mais não sei quanto em bomba. É uma dose bem maior. Aqui é menor a dose, tá? Tanto que assim, tem que ver qual ampola de sulfato de magnésio você tem no teu serviço, tá? Se for ampola de 50%, igual alguém colocou aqui, deixa eu ver quem foi, acho que foi o Diogo, colocou magnésio 50%, você faz 2 a 4 ml da ampola. Se você tem ampola de 10%, é 1 ou 2 ampolas, tá? Tem que ficar de olho nisso.
para fazer o sulfato. Você faz em 10 a 20 minutos, beleza? Seria, Carlos, aí seria sim. Seria. Aí em ventilação mecânica a gente teria várias medidas para fazer aqui, tá? Uma outra opção para o paciente que já está em ventilação mecânica seria fazer ketamina, tá? Ketamina é um. Opa, peraí que caiu aí. A terbutalina não existe um limite máximo, tá bom? Não existe um limite máximo de terbutalina. Você pode ir fazendo subcutâneo e ver de acordo com a resposta do paciente com a frequência cardíaca dele. Beleza? Daí, se você precisar entubar ele, tentar usar propofol ou ketamina, que são broncodilatadores. Não, Thaís, eu já ouvi falar nessa furo inalatória também. Assim, tá? Assim, tipo, desespero, sei lá, mas. Não, só tem que tomar cuidado que, assim, tinha uma época que o pessoal nebulizava qualquer coisa, sabe? O pessoal botava qualquer coisa para nebulizar. E aí você achava, tinha um monte de paciente que fazia mais broncoespasmo ainda, porque o pessoal ia lá fazia metilprednisolona nebulizado. E aí, como a solução não foi feita para ser feito nebulizado, aquilo irritava a via aérea. Não, nem ia falar de cloroquina inalatória, Daniel. Nem ia falar disso, tá? Mas o pessoal nebulizava metilprednisolona, não foi feito para ser nebulizado, fazia broncoespasmo. Piorava o broncoespasmo do paciente por irritação local mesmo, sabe? Adrenalina inalatória só existe evidência clara na pediatria, tá, Diogo? Na pediatria. Para adulto não tem uma recomendação para fazer adrenalina inalatória. Beleza? E se ele melhorar, o que a gente faria aqui? CRUP, isso, na pediatria, lá para CRUP. Fiz uma vez na minha vida, é que faz muitos anos que eu não atendo pediatria, né? Quando eu era recém-formado. Adrenalina onde, Bruna? Se for refratária tudo, tá bom. Dose de anafilaxia daí, tá? O que eu falei é não faz dose de. Nunca faz adrenalina EV em bolos, tá? Só na parada, senão o paciente vai fibrilar. E daí você vai ter uma parada. O Pedro, sulfato de magnésio, você vai fazer a dose que você fez em 100 ml de soro e corre em 10 minutos. Isso, 100 ml. Aí, após a alta, o que você vai fazer? Você mantém o beta 2 de horário, tá bom? Por 48 horas. Corticoide, 5 a 7 dias. Não está aparecendo mais a tela? Ah, bom, vou voltar a compartilhar. Ixi, peraí, tava. Deixa eu voltar a compartilhar. Pronto. E se DPOC, mantém o antibiótico, né? A gente mantém o antibiótico daí do paciente. E daí faz o segmento ambulatorial com ele. Beleza? Quanto tempo tem que deixar em observação? Depende. Qual caso, Eric? Se for uma. Assim, vamos seguir então o que diz a diretriz, tá bom? Ele fala o seguinte: quando você tiver melhoras do parâmetro clínico, e se você tiver um peak flow, sabe lá o peak flow que o paciente assopra. Não tem nada de adrenalina inalatória, Pedro. Dose de anafilaxia, tá bom? Nada de inalatório, não. Inalatório é pediatria, foi isso que eu falei. Se você tiver o peak flow para fazer, você pode fazer o peak flow. Com melhora clínica e melhora no peak flow, você pode dar alta para o paciente. A gente não tem peak flow na maior parte das vezes. Então, o que a gente faz?
melhora a clínica. Parou de sibilar, não tem mais esforço, saturação está boa, aí a gente usa isso para liberar o paciente. Tá, Eric? Tua avaliação clínica. Ou vocês têm peak flow lá onde vocês trabalham? Ah, bom. Não tem, né? Beleza. Vamos voltar então para a minha tela aqui de apresentação. A gente estava aqui então. Vamos então para um caso de pneumonia, tá bom? Um paciente de 67 anos, portador de hipertensão. Aqui a gente vai debater aqui mesmo, porque é só um caso. Paciente de 67 anos, portador de hipertensão e dislipidemia. Ele foi admitido numa unidade queixando-se de dor torácica, tá? Pontada no hemitórax direito. A dor teve início há um dia, com febre e calafrios. No exame físico do paciente, ele tinha faces de dor e a ausculta pulmonar apresentava crepitações na base. Qual que é a hipótese de vocês nesse caso? Pneumonia comunitária, o que está aparecendo, né? Beleza, o que vocês fariam para esse paciente? Raio-X, isso. Acho que o raio-X aqui ele vai trazer um bom diagnóstico para a gente. Apesar de clinicamente ele já sugerir muito o diagnóstico de pneumonia, o raio-X, o que vocês esperariam encontrar nesse raio-X? Porque eu trouxe o raio-X aqui. Consolidação. Então tá aqui o raio-X. Alguém vê a consolidação aqui? Se tem, se não tem? Tem, né? Aqui à direita. Eu acabei de perceber que eu escrevi que era base esquerda, mas era base direita, tá bom? É base direita, isso aí. Olha, se você olhar aqui, você até vai ver aqui um broncograma aéreo. Você tá vendo aqui, ó, que a gente vê aqui onde está a setinha do mouse, ó, o desenho do brônquio aqui, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é o broncograma aéreo. Isso aqui está tão consolidado que você faz um contraste em onde o brônquio está passando. Isso aqui sugere muito a consolidação. De fato, uma pneumonia acontecendo aqui. Como que vocês definiriam se vocês internariam esse paciente ou não? CURB. Todo mundo lembra do CURB. Posso contar uma coisa para vocês, gente? CURB não é bom. Isso, PSI Port, o pessoal está falando aqui. O CURB, que vocês conhecem, é esse aqui, tá? O CURB, por que ele foi muito bom? O CURB ele era muito bom lá na época que eu me formei, que a gente não tinha smartphone, que você precisava fazer o cálculo à beira de leito para esse paciente, tá? Você precisava sentar à beira de leito e fazer o cálculo. Então era uma coisa muito rápida de se fazer. E o pessoal gosta hoje porque você pode fazer para prova, né? Para prova é muito fácil fazer o CURB. Agora, para vocês que estão no pronto atendimento, que estão ali na linha de frente, vocês têm celular na mão, o PSI Port ele é muito melhor, mas muito melhor do que o CURB. Ele é muito mais acurado do que o CURB. O problema é que ele tem um monte de variáveis que vocês precisam utilizar para colocar. Tá? Alguém poderia calcular o porte do nosso paciente? Abrir aí e fazer a conta? Alguém está fazendo a conta aí do porte? A gente não tem gaso aqui que precisa também, mas dá para a gente dar uma olhada. Coloca com o que dá para fazer. Eu estou fazendo aqui no meu celular. Deve ter, Jefferson. 122, deu, Bruna? Tá com score PSI, beleza.
Então vamos lá, 122, ele deu aqui, ó, moderado risco, tá? Classe 4. Ou seja, o que você precisaria fazer para esse paciente? Você precisaria internar ele, tá? Você precisaria internar ele. Então esse paciente ficaria internado. Agora vamos para o quadro branco para a gente definir como tratar. Como que vocês tratariam esse paciente? Como que a gente trataria essa pneumonia? No hospital, ele vai ter que internar, né, Diogo? Vocês fariam só CEF ou vocês fariam CEF com alguma coisa? Então, assim, isso. O pessoal está colocando aqui CEF ácitro. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês. Pneumonia. Vamos começar com pneumonia comunitária, né? Pneumonia comunitária que você vai tratar em casa. O que a gente pode utilizar? Pneumonia comunitária que você vai tratar em casa, pelo nosso perfil, pode ser amoxi, tá bom? Pode ser amoxicilina, tá? Agora, se for um paciente com mais comorbidades, que você vai tratar em casa, que você não quer perder tempo, putz, imagina se é alguma bactéria que, por exemplo, que a amoxi não cobre, como um atípico, aí você pode considerar associar a, vamos colocar assim, amoxi mais ácitro, que ninguém faz isso, ou quinolona. O Bruno faz moxifloxacino, Bruno. Aí no teu serviço vocês usam moxifloxacino como primeira escolha? Segunda. Beleza, realmente o moxifloxacino, ele parece ser um pouquinho melhor que levo, tá, Bruno? Só que o problema é que ele é meio caro, então muito serviço às vezes não tem. Mas poderia ser ou quinolona respiratória nesse caso aqui. Agora, se a gente for internar o paciente, tratamento hospitalar, a gente vai fazer o que para tratamento hospitalar? Vai fazer o que vocês sugeriram ali. Ceftriaxona mais azitromicina. Por que eu faço ceftriaxona mais azitromicina aqui? Porque como ela é uma pneumonia mais complicada, tem o risco de eu ter bactérias atípicas aqui, como micoplasma, clamidófila e legionela, né? Então, o ideal era eu fazer a cobertura de atípico também, que a ceftriaxona não está fazendo. Por isso que seria o ideal a gente fazer a associação. Ou outra opção, uma alternativa seria quinolona respiratória. Bom, aí pode ser tanto a levo quanto a moxifloxacina. Beleza? Seriam esquemas bem simples para a gente fazer aqui. Agora eu lembrei que o Jefferson tinha me perguntado, né, sobre claritromicina. Então, a rigor, claritro é melhor que ácitro, tá? Claritro tem uma distribuição pulmonar melhor do que ácitro. Ela funciona no pulmão melhor do que ácitro. O problema é que ela é mais cara e a posologia é pior. Por isso que a gente usa ácitro na maior parte das vezes. Mas se você quisesse usar claritro, daí 500 miligramas de 12 em 12, ela é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Aí vamos para a polêmica, né, Jefferson? Você viu esse estudo que saiu semana retrasada no Lancet? Você tem coragem? Alguém viu esse trabalho que saiu? O pessoal comparou 3 dias de tratamento de pneumonia comunitária versus tratamento convencional com 7 dias. E foi igual.
Mas vou ser sincero que eu ainda não tenho total tranquilidade para dar só 3 dias de antibiótico na pneumonia, tá? Mas o estudo é bom sim, tá? Pois é, ainda dá um pouco de medo, né? É igual quando surgiu o outro que mostrou que teve uns anos atrás um bem parecido com sepsia abdominal. Pode ser 3 dias, então. Pode ser 3 dias. Só que ele fez tudo 3 dias, tá, Jefferson? No estudo ele fez tudo. 3 dias de tratamento. Sim, Cajuru usa 1 grama de ceftriaxona e 3 dias de Azatro. Perfeito, Carlos. É o nosso protocolo. Não usa 2 gramas de cef, não. Usa 1 grama só. O trabalho que mostrou que 2 gramas de cef é equivalente a 1 grama de cef na pneumonia é do Juliano e do Tuon, tá? O trabalho que mostra isso. Inclusive, se você abrir o Medscape hoje, ou as referências, ele vai falar que é 1 ou 2 gramas. É porque é produção interna esse trabalho aí. Tá? Mas eu sei que a maior parte dos locais faz 2 gramas. A gente faz 5, tá, Bruna? A gente faz 5 gramas. Ó, o estudo do Lancet, ele comparou 7 dias versus 3 dias, tá? E o tratamento de 3 dias foi equivalente. Muita gente ainda faz 2 mesmo, Jefferson. Muita gente faz 2 gramas de cef, mas na pneumonia, aparentemente 1 grama seria suficiente já, tá? Mas lógico, isso não vale para as outras condições, né? Não vai fazer meningite, essas coisas assim. Aí é dose alta de cef mesmo, tá bom? Então a dose aqui pode ver que a gente não tem um consenso. Aí se você for falar assim, faz 2 gramas de cef, você vai achar serviço que faz 1 grama de 12 em 12 e serviço que faz 2 gramas dia, uma vez só. Tá? Que você achar essa diferença também. Beleza? Certo, gente. Alguma dúvida aqui ou outros protocolos que vocês utilizem? Calma, quem que perguntou aqui? O Jefferson falou assim: CEF no estudo foi 3 dias. Não, eles fizeram clavulim no estudo, tá? No estudo eles fizeram clavulim por 3 dias. No estudo eles fizeram clavulim. Só clavulim. Sem mais nada. Clavulim por 3 dias. Me dá medo ainda, né? Mas é o que o pessoal fez. Os 2 gramas controverso. Tem locais que fazem dose única, tem gente que faz de 12 em 12. 1 grama de 12 em 12. Pois é, Janaína. Na minha residência eu aprendi 2 gramas uma vez ao dia. Por isso depende muito do hospital, tá? Muito do hospital. Muito, 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 muito. E agora eu estou sendo convencido pelo Felipe Tuon a fazer 1 grama uma vez ao dia. Então, se você for olhar na diretriz, nas referências, eles falam de 1 a 2 gramas dia. Ponto. Eles não falam nem como dividir isso e nem como fazer, nem a posologia. De amoxi é de 12 em 12 que eles faziam, Jefferson. Tá? Aquele esquema 875/125 de amoxiclave. Beleza? Mais alguma coisa, gente? Então vamos dar uma parada agora aqui, tá bom? 20 minutos de intervalo. E aí a gente volta para falar de Covid, que aí vai ter bastante tempo aqui, muita coisa para a gente falar, né? E que infelizmente hoje é o dia a dia aí de todo mundo que está atendendo. Beleza? 20 minutos então? Então já voltamos.